Muito bom dia, muito bom dia. Tem alguém por aí? Hoje a gente quis abrir essa live num horário diferente para poder contar para vocês uma novidade. A gente vai começar a fazer o projeto 652, que é um projeto de lives que vão acontecer diariamente aqui no canal da Milk Care. E a gente vai falar, obviamente, sobre qualidade do leite. Então, eu conto com a presença de vocês para a gente poder aí ter um bate-papo bem legal. Nesse projeto que a gente vai começar de lives diárias, a gente quer a participação de vocês. Então, quem estiver disposto a entrar online com a gente, a fazer uma pergunta legal, a trazer um caso legal para a gente poder discutir aqui, a gente vai abrir esse espaço para receber vocês aqui. E pra gente começar aqui o primeiro dia, hoje eu quero explicar pra vocês algumas outras coisas, tá? Eu sei que tem muita gente nova aqui no canal, então eu vou começar, acho que nada melhor do que começar o projeto me apresentando, né? Pra quem me vê aqui em várias lives e em algumas palestras. Eu sou a Ana Cláudia, sou médica veterinária aqui da Milk Care. Eu trabalho com qualidade do leite desde 2012. Então, agora tá fazendo 10 anos que eu trabalho só com qualidade do leite mesmo. Fiz um mestrado também na área da qualidade e hoje eu tô fazendo um doutorado na parte de imunologia da glândula mamária, que é uma área que eu tô achando bem legal, bem interessante. Eu sou a responsável por movimentar as redes sociais aqui da Milk Care. Então, os stories, as postagens, as lives, vocês vão ver bastante o meu rosto por aqui. Quem já acompanha a Milk Care há um tempo sabe que a gente preza muito pelas informações de qualidade. Então, a gente vai trazer assuntos que a gente espera que sejam aplicáveis ao dia a dia de vocês. Eu quero que vocês sempre saiam aqui dessa live, desse projeto, com uma sacada para vocês implementarem no dia a dia da fazenda, para vocês utilizarem como uma forma de melhorar ainda mais o trabalho da consultoria em qualidade do leite. Se por acaso... Ei, Felipe, bom dia! Que bom que você tá por aqui. Como vocês sabem, aqui como a gente fala só sobre qualidade do leite, né, é um perfil exclusivo para essa área, a gente não sabe tudo, mas a gente tenta trazer o que a gente vê nos artigos, o que a gente vê nas discussões, o que a gente vê aí entre os pesquisadores e principalmente também entre os consultores, né, as dificuldades que a gente tem enfrentado a campo, porque a gente sabe que a qualidade do leite é uma área muito importante, né, mas ainda muito negligenciada. Então, a partir desse perfil aqui na Milk Care, o nosso objetivo é trazer para vocês, continuar trazendo conteúdo informativo e também conteúdo que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Então, sempre que vocês tiverem alguma ideia de alguma dúvida que vocês queiram sanar, usem o direct da Milk Care pra gente poder conversar com vocês. Sempre que alguém vem trazendo alguma dúvida, a gente responde, né? Tenta responder o mais rápido possível. Vocês sabem que às vezes não dá pra gente responder assim na hora, mas a gente tenta. E aí eu quero começar esse primeiro encontro nosso falando de uma coisa bem interessante que aconteceu no perfil ontem, que foi quando eu comentei sobre a questão do uso do CF50 para tratamento de mastite, né? Acho que a parte de tratamento de mastite hoje ela ainda é um tema muito polêmico, porque a gente não tem uma diretriz assim bem direcionada sobre o que usar, como usar. Eu acredito que isso vai muito de encontro de um motivo, que é o seguinte: a verdade é que a gente não é preparado na faculdade para tratar ou para trabalhar com mastite. Essa que é a verdade. Eu não sei vocês, mas durante a minha graduação eu tive muito pouco contato, pensando na carga horária de matérias, né? Eu tive muito pouco contato com a área da qualidade do leite, não conhecia a área. Fui conhecer a qualidade do leite no 8º período, quando eu entrei para um projeto de extensão, que é a Unileite, na UFMG. E lá era um projeto, na época, que era exclusivo para a qualidade do leite. Então, a gente fazia atendimentos às propriedades rurais,
a gente lidava com o produtor, e ali foi quando eu comecei a entender que existia o mundo da qualidade. Porque a gente trabalha muito bem, né, na graduação a questão de nutrição, alimentação, reprodução, sanidade, né, de forma geral, a criação de bezerras. A parte de gestão, às vezes a gente, dependendo da faculdade, pode abordar um pouco. Mas quando eu saí da faculdade, eu saí muito cru, assim, eu não saí tão cru porque eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto de extensão da Unileite, mas eu vejo que se a faculdade talvez ela não tenha essa oportunidade de projeto de extensão, a gente sai sim muito cru a respeito da qualidade do leite. E aí quando a gente vai trabalhar a campo, o que a gente faz, às vezes, é seguir alguma conduta técnica que algum técnico já está seguindo, né? Então, a gente pega aí protocolos de tratamento, a gente pede indicações do que fazer e quando fazer. E aí, nesse momento, acontece uma coisa que é muito ruim para o consultor. Porque a gente não traça o nosso próprio caminho. A gente não cria a nossa própria conduta de ação na propriedade rural. E isso é uma coisa que é tão importante, porque a partir do momento que a gente começa a fazer as coisas como os outros, a gente parte do pressuposto que a gente vai encontrar as mesmas situações. E apesar da gente encontrar as mesmas situações nas fazendas em relação à presença de mastite, animais de teto perdido, cada fazenda é única. E que se a gente for mais profundo nisso, a gente sabe que cada animal é único. E vocês vão me ver falar aqui que cada teto é único. Lógico, gente, que eu não quero que vocês cheguem na propriedade rural. Eu não quero que vocês cheguem na propriedade rural e já pensem diretamente no teto do animal, qual que é a complexidade que está acontecendo ali. Esse não é o objetivo. A gente vai construir esse raciocínio junto. Eu quero que vocês entendam que, pra gente, muitas das coisas que dão errado na fazenda, muitas das vezes que você utiliza um medicamento, utiliza um protocolo, ele não dá certo, porque você não avaliou a situação da forma correta ou na profundidade que ela deveria ter. Às vezes você foi até um ponto, mas precisava de mais 2 passos para você entender realmente o que essa mastite significava no rebanho. Então, o nosso bate-papo, ele vai ser exatamente esse, sabe? Conversar sobre situações do dia a dia e entender ou por que não deu certo, ou o que a gente pode fazer para poder melhorar. Então, ontem, quando a gente conversou sobre... eu trouxe para os stories a questão de fazer um intramuscular para o tratamento da mastite. E comentei sobre um medicamento, né, o CF50, que é um medicamento maravilhoso, ele é muito eficiente para as doenças que ele tem indicação para tratar. Mas ele não tem indicação para tratar a mastite. E aí começa a acontecer várias situações que justificam o porquê que provavelmente a mastite não tá reduzindo. Ou porquê que a gente não tá tendo um controle da mastite na propriedade rural. Porque, primeiro, você tá fazendo uso de um medicamento que ele não tem indicação para isso. Aí vocês podem falar, Ana, não, mas ele é... A base dele é a mesma do que a base do intramamário. Então, se a base é a mesma e lá tá falando que é para tratar gram positivos, gram negativos, poxa, é a mesma coisa. Então, é só usar. Porém, existe um grande problema, que é o seguinte. A via de aplicação do medicamento, ela é construída, tá? De acordo com os tecidos que ele vai atingir. Então, se você faz o uso do intramuscular e você usa um medicamento que, primeiro, não tem indicação para uso da mastite. Aqui, todos os argumentos já foram por terra. A gente não precisava nem de continuar essa discussão. Porque se eu chego numa propriedade rural, inclusive isso é uma informação que vocês têm que ter, porque é isso que vai trazer
a forma de convencer o produtor que ele não deve usar o medicamento, ou até mesmo discutir com outros técnicos e mostrar para eles que, olha, essa conduta não tá legal. Se ele quiser continuar com essa conduta, tudo bem. Mas nós que entendemos, e eu espero que quem tá aqui, quem tá passando aqui por essa live, tenha essa conduta, nós que entendemos a importância que é escolher o medicamento, a gente que entende a importância que é, de forma negativa, né, a presença da mastite numa fazenda e que a gente está disposto realmente a reduzir, a controlar a mastite na fazenda e a tratar a mastite da forma correta para realmente trazer o resultado que o produtor precisa, a gente não pode usar um medicamento que não tem uso, que não tem a indicação para isso. Então, assim, ontem a gente recebeu um tanto de mensagem no direct falando assim, não, mas como assim? Eu uso, funciona. Eu falo assim, gente, existe uma grande diferença entre o que você vê e o que realmente está acontecendo, tá? Quando a gente trabalha, né, principalmente na mentoria com os meninos, a questão de, com nossos alunos, a questão de tratamento, na verdade a gente vai ter uma masterclass sobre isso ainda, eu falo sempre assim, gente, vocês têm que lembrar que quando a gente vai fazer uma medicação, a gente tem duas fases. A gente tem a fase da cura clínica e a gente tem a fase da cura microbiológica. Você, como um bom consultor em qualidade do leite, você não pode aceitar a indicação de um tratamento que não tenha pelo menos uma taxa de cura de acima de 80%. Porque se você não estabelece um critério, se você não estabelece uma meta, você não chega a lugar nenhum. Se você não estabelecer que os seus medicamentos, os protocolos que você vai indicar na propriedade rural devem ter uma taxa de cura de 80% a 85%, para quem não tem meta, qualquer meta serve. Então, é importante que, por exemplo, olha, eu gostaria que a qualidade do leite ela fosse tão valorizada como eu sei que ela deveria ser. Eu também quero. Mas para isso, eu preciso que você, que é um consultor de qualidade do leite, que a gente trabalhe de forma profissional. Não tem como a gente chegar numa propriedade rural e não trabalhar com metas. E eu não estou falando de gestão. Todas as áreas têm metas. Qual a taxa de concepção? Qual a taxa... Qual o incremento da produção de leite que a gente vai ter se eu mudar a dieta? A qualidade do leite é a mesma coisa. Então, quando você começa a utilizar medicamentos que não têm indicação para mastite, o que você está me dizendo? Olha, você está me dizendo que eu não sei o que eu estou fazendo. Porque a premissa básica, gente, para a gente iniciar um trabalho é que a gente tenha as ferramentas corretas. Não adianta a gente tentar achar que qualquer medicamento serve para qualquer coisa. Porque não é assim que funciona. E se você nunca parou para pensar nisso, que bom, porque agora a gente começa a pensar junto. E se você já pensou e você acha que esse papo, ele é um papo assim, nossa, nada a ver e eu vou continuar fazendo o tratamento da forma que eu tô fazendo, tudo bem também. A gente pode mudar o seu pensamento. A gente pode trazer as informações. Eu te entrego, né, como uma boa mineira, eu te entrego a faca e eu te entrego o queijo. Mas quem corta para comer é você? Esse é o nosso trabalho aqui na Milk Care. Eu vou te trazer todas as informações que eu puder e que se eu não souber, eu ainda vou trazer o quando eu descobrir de realmente qual que é a melhor conduta. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte, que vai chegar um ponto que eu não tenho como argumentar. Por exemplo, não, mas eu uso o CF50 e funciona. Você fez cultura microbiológica depois do tratamento para ver se teve cura microbiológica? Você sabia qual que era o agente que você está tratando?
Porque, primeiro, o CF50 ele não tem indicação para o tratamento da mastite. Esse é o primeiro ponto. Então, a partir daí, se você está usando um medicamento que não tem indicação para uso, você pode falar o que você quiser. Que, para mim, eu vou continuar não indicando. E eu vou continuar propagando a ideia de que, olha, não tem indicação para uso. Eu vou me recolher à minha significância de saber sobre qualidade do leite muito bem e deixar a produção do medicamento para o técnico responsável. Porque se uma empresa farmacêutica, que às vezes pode ser uma multinacional, produz um medicamento, escreve numa bula que esse medicamento ele não tem uso para tratamento da mastite, eu vou parar e falar assim, não, mas eu vou mudar. Eu não vou ler essa... Pra mim essa bula tá errada. Eu vou colocar que ele tem uso sim. Mas e aí? Aí a gente começa a entrar num caminho um pouco perigoso. Então assim, eu quero... Essa questão, gente, é pra gente refletir, sabe? Porque assim, todo mundo lê a bula. Mas será que você lê a bula até o fim mesmo? Em relação a, olha, essas são as indicações. Quando falou assim, qual medicamento eu uso? Eu vou usar tal medicamento, Ana. Como que eu trato? Eu falo, lê a bula. Parta do pressuposto que a indicação escrita na bula pode resolver o seu problema. Mas essa não é a pergunta que você deveria fazer. A pergunta que a gente tem que fazer é, eu preciso tratar essa mastite? Qual a chance de cura desse animal? Qual que é a taxa de cura que eu aceito ter no meu tratamento de mastite? Porque se você começar a simplesmente tratar todos os casos da mastite e não revisitar o que aconteceu, a gente vai continuar andando às cegas. Eu preciso que você saiba, o medicamento está funcionando? Esse animal, ele curou microbiologicamente? Porque a gente sabe que clinicamente, gente, diminuir os sinais clínicos... Gente, fazer live é assim, de vez em quando aparecem uns barulhos de uns cachorros aí, mas pra quem acompanha Milk Care aí, sabe que cachorros latindo ao fundo acontece. Mas, aí então eu pergunto pra você, olha o tanto de pergunta que tem antes da gente sequer saber se esse medicamento deveria ser usado. Ou quer dizer, depois que você usou esse medicamento, você deve continuar usando esse medicamento? Qual que é a taxa de cura? Qual que é a taxa de retorno à mastite clínica? Esse animal está voltando no caso clínico ou não? Passou 15 dias? Não passou 15 dias? Você está fazendo cultura microbiológica para saber qual que é o agente? Você está fazendo a cultura microbiológica para saber se você curou microbiologicamente esse agente? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Porque se a gente continuar no caminho que a gente está de vamos continuar tratando, usando qualquer coisa, né? O pessoal, inclusive, a gente recebeu um direct da pessoa falando assim, olha, eu usava o Ceftofu, usava o CF50 intramuscular por indicação de um profissional que trabalhava na farmácia. E eu não sabia que ele não tinha indicação para mastite. Eu falei, pois é. Então, que bom que agora você sabe, e aí você não vai usar mais. A pessoa, não vou usar mais. Então, assim, é legal quando a gente compartilha uma informação e a pessoa entende o objetivo da informação. A Fazenda São José perguntou, com quantos dias devemos fazer uma cultura? Depois de quantos dias que os sinais clínicos sumiram? O ideal é o seguinte, você, para fazer o tratamento, né, o ideal é você fazer uma cultura do caso clínico, tá? Em até 24 horas. O início do tratamento não interfere a taxa de cura. Então, por exemplo, hoje de manhã a vaca apresentou o sinal clínico da mastite. Você coleta esse leite, faz a cultura microbiológica. Você vai ter o resultado em 24 horas. No outro dia, dependendo do agente que aparecer, você vai fazer o tratamento, tá? Aí, o que é o ideal da gente fazer? Você vai fazer o tratamento, daí, né,
2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Vai depender, né, do que é esse caso de mastite, de como que está performando esse caso de mastite. Mas, depois do período de carência, teoricamente, a gente já não tem mais presença de antimicrobiano na glândula mamária. Tanto que o leite, ele pode ser usado para consumo novamente, tá? Então, o ideal é esperar pelo menos o fim do período de carência, tá? Tem gente que fala, eu espero o fim do período de carência mais 7 dias. Eu espero o fim do carência mais 15 dias. Então, aí pode também, tá? Ainda é uma área um pouco cinza. Quantos dias depois do período de carência é ideal? Porque a gente sabe que pode ter algum tipo de resíduo ali que inibe o crescimento, né? Mas eu acredito que o período mais seguro seria realmente esperar o tempo da carência acabar. Esse daí é o pré-requisito básico, tá? Depois disso, quanto antes você fizer, melhor pra gente saber se realmente essa bactéria ela foi eliminada. Só que depende também da bactéria, né, gente? Porque se a gente tá falando de Staphylococcus aureus, a gente sabe que o procedimento ele é um pouco mais diferente, mas a gente pode falar disso amanhã na nossa próxima live, tá? Aí a fazenda falou assim, ó, então tem que ter um frasco apropriado para cultura sempre na fazenda? Existe realmente um frasco apropriado? Sim, existe um frasco próprio para a coleta de leite para cultura microbiológica, tá? São frascos estéreis, tá? Você pode encontrar esse frasco, por exemplo, numa farmácia, aqueles frascos que a gente usa para fazer exames clínicos de urina e fezes, tá? Apesar dele não ser o melhor ou mais indicado, tá? Na falta, você pode usar ele, porque ele é estéril. Ou então você pode entrar em contato com uma empresa que produz esse tipo de frasco, tá? Você procura na internet frascos estéreis para coleta, e aí vai aparecer um tanto de opção, desde que ele seja estéril, tá? Perfeito, ótimo. Aí, né, eu não sei quem que tá por trás da Fazenda São José, mas pode mandar um direct pra gente, que a gente te ajuda nessa parte de protocolo de coleta, tá? A gente pode te dar todo o direcionamento pra gente entender aí como é que tá esse momento na fazenda, tá? Pode mandar mensagem que eu te ajudo aí nesse início dessa empreitada, porque eu acho que é extremamente importante esse tipo de atitude que a gente tá vendo aqui, né? A gente tá junto, conversando, é uma informação importante e, né, no caso aí, a pessoa por trás da fazenda já entendeu a importância que é e tá correndo atrás. Perfeito. É isso aí. Top. Aí a gente vai se falando. Ó, o Bruno falou assim, o Bruno Fellner falou assim, com longo período pode contaminar com outra bactéria. Sim. Se você demorar 30 dias, você perde aí essa correlação, né, de será que essa bactéria realmente é a bactéria que eu tratei. Eu gosto de fazer a cultura microbiológica com no máximo 15 dias, tá? Por quê? Porque eu sei que se eu não tiver curado, provavelmente esse animal tem uma grande chance de voltar com o caso clínico da mastite, tá? Então eu já faço a cultura para saber se essa bactéria continua lá ou não, tá? Esse aí é bem importante. E aí, ó, vou falar uma coisa com vocês. Continuando sobre aquela questão sobre a parte de tratamento, tá? Gente, além de usar o intramuscular para o tratamento da mastite, que nesse caso, esse medicamento não tem indicação, tá? Mais uma vez, ele é ótimo para outras doenças, para outras infecções, em outros sistemas. Ele não é indicado para tratamento da mastite. Ah, Ana, mas eu vou continuar usando. Bom. Aí, querido, eu realmente não posso fazer nada a respeito disso, né? Não posso te obrigar a fazer uma coisa que não é a mais correta. Mas, ok. Desde que você não infrinja... Existe uma lei, tá? Que é leite com resíduo de antimicrobiano não pode ir para o tanque. Não pode ir para o consumo humano. Essa regra é clara. Você não pode deixar leite com antimicrobiano ir para o tanque. E aí a gente entra em outra questão. Quando o medicamento ele fala que ele é resíduo zero,
eu gosto de colocar um grande parêntese nessa informação, tá? Porque é o seguinte, vocês sabem que, na verdade, esse é um papo um pouco mais longo, nós vamos deixar pra amanhã, tá? Amanhã estaremos aqui, a gente já tem algumas coisas pra conversar, mas amanhã, 6h52, eu estarei aqui de novo, e daí a gente vai conversar, vamos continuar essa conversa, e eu vou falar com vocês sobre a questão de resíduo do antimicrobiano no leite, quando o medicamento fala que ele não tem resíduo, tá? A gente tem que conversar sobre isso, porque isso também é um tema muito importante. E assim, eu sei que, assim como eu, muitos de vocês aqui já atenderam propriedade rural. Pera aí, gente, deixa eu beber um cafezinho aqui. A caneca de búfalas. Muitos de vocês já atenderam propriedades rurais, porque eu já atendi propriedade rural, que deu resíduo de antimicrobiano no leite. Mesmo usando medicamento que não tem resíduo, tá? Vamos colocar uma aspas, não tem resíduo, tá? Mas a gente não vai conversar disso agora, porque é um tema que eu preciso de mais do que 10 minutos para poder conversar, porque ele é um pouco mais complexo do que simplesmente falar assim, dá resíduo e não façam isso, tá? Nós vamos conversar. Eu quero explicar pra vocês o porquê, sabe por quê? Porque na hora que vocês chegarem na fazenda e falar assim, você não pode usar esse medicamento que você tá usando, ele é descarte. Na bula tá falando descarte 0, mas existe ali uma área cinza que pode te prejudicar. Então eu preciso te passar a informação pra você entender isso e aí você levar essa informação pro produtor pra né, convencer ele. Aí, ó, a Eduarda do Dicas Exotecnista falou assim, sim, principalmente porque aplica uma superdose. Ainda tem. Então assim, gente, olha, tratamento é um tema polêmico. Deveria ser um tema muito legal. É um tema muito legal, na verdade, né, irmão? Mas, ao mesmo tempo, é um tema polêmico, porque ele não existe. Porque a gente não tem uma diretriz. Também a gente nem. A gente tem o quê? A parte farmacológica, que a gente entende. Ok, existem essas bases. Ok, essas bases são boas contra esses tipos de micro-organismos, tá? Se fosse só isso, gente, tava ótimo, tava perfeito. Só que existe uma coisa chamada glândula mamária. A glândula mamária, gente, alguém falou que a glândula mamária, eu não sei quem foi que falou. Essa informação chegou pra mim, eu fiquei com ela na minha cabeça, mas eu esqueci quem foi que falou. Que a glândula mamária é uma coisa maravilhosa, porque ela transforma componentes do sangue em leite, que é um alimento extremamente nutritivo. Ponto. Fora isso, ela é uma aberração da natureza, porque ela é... Se você acha que, vamos seguir essa conduta, vamos fazer assim... É como se a glândula mamária, ela fosse um indivíduo à parte da vaca. E o teto, cada teto, fosse outro indivíduo separado, tá? Então, a gente tem a glândula mamária e a gente tem o teto. Então, teoricamente, a gente está tratando aí de a vaca, a glândula e os 4 tetos. Então, a gente tem que, na equação de cura, prevenção, controle, a gente está trabalhando com... Aí tem a fazenda. Então, no mínimo, a gente tem que trabalhar com... No mínimo mesmo, né? Porque eu nem vou entrar nas outras questões. A gente está trabalhando com, no mínimo, 7 variáveis. Não. 7 itens que são fixos, tá? Então, isso aqui não tem como. Isso aqui vai influenciar. Então, a fazenda vai influenciar, o animal, a glândula mamária como um todo, e cada quarto mamário tem a sua própria influência dentro do caso clínico ou do caso subclínico da mastite, tá? Então, assim, não é fácil. O Bruno falou, é difícil convencer o produtor. É difícil, sim. Mas, ao mesmo tempo, tá? Eu acredito o seguinte, que grande parte da dificuldade de convencer o produtor é porque talvez ele não tenha o conhecimento para ser convencido. Não adianta a gente tentar convencer uma pessoa que não sabe do que a gente está falando. Então, eu acredito muito, isso é uma coisa que eu falo sempre que eu posso. Para convencer, você tem que ensinar.
Então não adianta tentar convencer o produtor de uma coisa que ele não sabe do que você está falando. Não adianta você tentar convencer o colaborador a fazer o teste da caneca se ele não sabe o que é isso, ou por que você está fazendo isso, ou qual a importância daquilo. O convencimento sem uma base de entendimento não funciona. Ele funciona quando você tá lá. Quando você não tá, como aquilo não foi interiorizado, como aquilo não foi, né, amadurecido, tá? Como aquilo não foi construído, não vai funcionar mesmo, não. Isso quer dizer que essa é a fórmula para resolver os problemas? Não, né, gente? Eu sei, eu trabalhei 10 anos, eu sei. Hoje eu tô dando uma pausa por causa do doutorado, mas eu sei muito bem o que é você tentar ir numa fazenda e o produtor, ele, olha que coisa doida, ele te chama pra lá, pra ir, ele paga pra você estar lá, mas ele não faz o que você pede. Olha que loucura. Eu fico assim, gente, não é possível. Você tá pagando pra eu estar aqui e você não quer seguir o que eu tô falando? Mas por quê? Porque ele não acredita, porque ele não entende. Quando fala assim, é difícil convencer o produtor não acredita, essa fala, ela esconde uma outra situação, que eu acho que é a situação real, que é, tá? O produtor, o colaborador, a pessoa que está te contratando para trabalhar na qualidade do leite, ela não sabe o porquê que ela está te contratando. E que é normal, tá tudo bem, ela não precisa de saber tudo, porque se ela soubesse tudo, ela não precisava te chamar. Então, sim, a qualidade do leite, ela é um trabalho educacional. Ela é um trabalho de educação continuada. Então, se você vai na propriedade rural para indicar um medicamento, sinto te informar, mas pra mim, tá? Eu, Ana Cláudia, aqui na Milcare, às 7h25, eu não acredito que este é o trabalho do consultor. Se você quer ser um consultor em qualidade do leite e você não aprofunda, não ensina, eu não acho que esse é um trabalho válido. É um trabalho que vai fazer alguma coisa? Para aquele momento, sim. É um trabalho que vai durar? Eu acho que não. Eu acho que quando você sair, tudo vai se perder. Por isso que a gente fala aqui na Milcare, a gente tem que dar autonomia para a fazenda. A fazenda, ela tem que saber trabalhar nos outros 29 dias que você não está na fazenda. Você vai na fazenda 12 vezes no ano. Os outros 353 dias, acho que é isso, tá por conta própria. Se você não der autonomia para a fazenda, a qualidade do leite não vira. E dar autonomia não é colocar um pop não é colocar um pop na parede. Não é isso. Dar autonomia é dar o conhecimento. Não tenha medo, consultor. Dê conhecimento. Coloque uma enxurrada de conhecimento dentro dessa propriedade rural, porque aí ela vai virar. Só para continuar, né? A Eduarda falou assim que sobre a questão do resíduo antimicrobiano, né? De usar um medicamento que não tem resíduo no leite, né? Ela falou assim que aí acha que não tem perigo e depois vem um prejuízo, né? Eduarda, inclusive, trabalhou em laticínio e outro dia ela postou, né? Falando que estava numa propriedade rural num domingo. Ou seja, resíduo de antimicrobiano no leite, né? Coitados. O negócio é doido, gente. Aí o Bruno falou, na frente é lindo, quando vai embora nada muda. Sabe? E eu acho que isso acontece, gente, por isso. Porque realmente ele entendeu. É muito difícil a gente fazer uma coisa que a gente não entende o propósito. É muito difícil. E não é um trabalho que você vai lá hoje, você vai jogar um tanto de conhecimento nele e ele vai falar assim, não, beleza, agora que você falou isso, agora, Bruno, eu entendi. Não, agora você deixa comigo. Não é assim. O trabalho do ensino, a educação, ela é um trabalho
todos os dias. Ele é um trabalho diário. Então, quando você, mesmo sem você estar na fazenda, você não pode simplesmente... Eu não acredito que... pra mim, tá, gente? Isso aqui é a minha opinião. Vocês podem discordar de tudo. Ah, beleza, eu te acompanhei durante meia hora. Eu entendi tudo que você falou, mas 40 minutos, mas eu não... Pra mim, nada disso que você tá falando funciona. Tudo bem, gente. Aqui nós estamos num local democrático, entendeu? Desde que você não faça mal ao animal, nem ao produtor, né? Ou a outra pessoa, ao colaborador, tudo bem. Tá tudo certo. Você pode ter a sua própria conduta profissional. Aqui a ideia é que a gente tenha uma conduta mais correta possível. Agora, se você acha que a sua é a mais correta, tá tudo certo, tá? Não se preocupe com isso. Mas, pra mim, tá, gente? O que é um trabalho de consultor? Você tem que... Não é só ir aquele dia na fazenda. Hoje em dia, quase todo mundo tem celular. Pega o contato das pessoas. Manda mensagem. Manda texto. Sabe? Escreve um texto, manda a pessoa ler, manda foto. Infelizmente, na região que eu trabalho, tem um alto grau de analfabetismo entre os colaboradores, porque isso ainda é uma coisa comum da gente encontrar. Tudo bem, então manda um áudio, explica alguma situação. Oi, fulano, tudo bem? Lembra aquela vaca que isso aconteceu? Então, nossa, eu tava aqui pensando, eu li aqui um texto. E explica pra pessoa. Coloca o conhecimento diário nessa pessoa. Porque uma hora o resultado vai vir. A Eduarda falando que é um trabalho educacional. Aí o pessoal da Fazenda São José. O tratamento é polêmico, o preço do leite vai ser polêmico, o preço da ração vai ser polêmico. Sempre que aquele produtor quer uma receita de bolo pronto, a receita de sucesso de como produzir muito. É aquela questão de escolher o caminho mais fácil. Mas eu acho que o produtor rural, ele esqueceu um pequeno detalhe. Que produzir leite não é fácil. Trabalhar com a vaca não é fácil. A vaca, ela é um animal tão complexo, tão maravilhoso, que assim, inocência ou não querer acreditar que gosta e que tá trabalhando com uma coisa tão complexa. A gente tem que parar de achar que vaca é uma coisa fácil de lidar. Não é, gente. Vaca é difícil demais de lidar. Você quer ver uma coisa mais complexa do que o sistema digestório desse animal? Pelo amor de Deus. Pré-estômago, rumen. Olha a reprodução. Porque tem o tem o momento do folículo, tem o tempo disso, tem o tempo daquilo. Emprenhou, não emprenhou, vem uma doença. Teve um aborto. Na qualidade do leite, então, multiplica isso por 20. Se eu tiro muito leite, eu aumento a produção. Se eu tiro pouco leite, ou eu fico mais tempo sem tirar leite, eu começo a induzir um processo de secagem fisiológico. Se eu induzo um processo de secagem fisiológico, eu invariavelmente estou induzindo uma inflamação. Mas inflamação na glândula mamária é mastite. Então quando eu perco meu tempo de ordenha, porque às vezes faltou a luz, ou meu ordenhador se machucou e eu tive que parar, alguma coisa aconteceu, e esse animal ele perde o tempo da ordenha, no outro dia eu vejo inclusive aumento de CMT. Porque eu faço o período seco, mas eu uso um medicamento que cobre 30 dias. Você sabia que, inclusive, o período seco, ele tem momentos em que determinadas coisas acontecem na glândula mamária e que, quando você tem 30 dias pra frente, mais ou menos, né, gente? Nós estamos na biologia, né? Por favor. Mais ou menos, a partir dos 30 dias dentro do período seco, que é quando eu tenho o momento de aumentar a chance de cura da infecção da lactação passada. E aí eu falo pra vocês, se o seu medicamento dura 30 dias, você acha que com 30 dias, qual a concentração desse medicamento na glândula mamária? Alta, média ou baixa? Média pra baixa, porque já tá acabando.
Então, na hora que eu preciso de ter mais concentração para tratar essa infecção, porque o tratamento da vaca seca é para isso, né, gente? Tratar as infecções da lactação que se encerrou. No momento em que eu preciso que esse medicamento esteja com uma concentração boa, ele tá acabando. Ah, mas as minhas vacas estão parindo com mastite subclínica. Sim. Ah, mas não tá resolvendo. Não vai resolver. Então, vocês estão entendendo a complexidade que é? Aí a Fazenda de São José. E que as vacas não adoecem, que elas aguentam tudo. A gente tem que parar com isso. Vaca não aguenta tudo, gente. Não é porque a vaca não demonstra a dor como a gente acha que ela deveria demonstrar, que ela não tá sentindo. Não existe isso, gente. Machuca, dói. Vamos. Você quer ver uma coisa que eu acho que não deveria. Não sei nem quem inventou. Mas já que inventou, ninguém deveria fazer? É secar o teto usando iodo. Olha que agressividade que é você colocar um agente químico dentro da glândula mamária, induzir uma mastite química na glândula. É óbvio, né? Mastite, né? Na glândula. Gente, não tem espaço para isso. Tem outras formas. São outras formas mais fáceis? Não, porque trabalhar com vaca não é fácil. Tira da cabeça que trabalhar com vaca é fácil. Muito pelo contrário, quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que é difícil. Ó, o Lucas falou aqui, o Lucas é nosso aluno também da mentoria, igual o Felipe. Um dia sempre sou a favor da educação continuada. É isso, gente. Uso muito a lista de transmissão para mandar informações. Aí, olha só que ideia legal que ele tá dando pra gente. Usar a lista de transmissão para mandar informação. Faz um texto, faz uma lista de transmissão com todas as fazendas, todas as pessoas envolvidas, todos os colaboradores e manda o texto, manda o áudio. Legal demais. Olha, gostei dessa ideia, inclusive. Eu tô passando aqui, ó, o Bruno falando, secagem de teto. Gente, essa secagem de teto ela é péssima. Coitado do animal. A gente tem que começar a se sensibilizar com isso, né? Gente, passou 5 minutos da minha hora. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Essa live vai ficar salva aqui no perfil, tá? Pra vocês poderem assistir depois que vocês quiserem. A gente falou sobre um tanto de coisa aqui, mas é isso aí, tá? Esse é o espaço. Legal que vocês contribuíram com algumas informações. Obrigado, pessoal. Bruno, Eduarda, Lucas, Felipe, a Fazenda São José. Foi legal demais. A Cris também tá aqui. Ei, Cris, bom dia. Bom dia pra vocês, bom trabalho. E a gente se vê em breve. Amanhã, 6h52, eu vou estar aqui pra gente conversar mais, tá bom? Tchau, tchau!